Bom dia, pessoal. Meu nome é Tânia Rodrigues, eu sou professora de Sociologia. Pele branca, olhos castanhos, cabelos tingidos de loiro. No dia de hoje nós iremos trabalhar uma aula sobre senso comum, mas calma, é dentro da sociologia. E para isso a gente vai precisar compreender também o que é a própria sociologia, né? Nós iremos trabalhar com livros didáticos. As normas que a gente vai atender são as que estão especificadas na ABNT. A nota que valerá também, estamos sempre trabalhando essa questão e vocês terão uma nota, né, a respeito disso. E ao longo do tempo eu vou mostrando para vocês como é que vai ser. Então a nossa aula de hoje vai ser uma introdução, né, a tudo isso. Não precisam especificamente anotar nada, porque vai ser mais uma aula de introdução. E eu vou estar mostrando para vocês que assim, eu tenho um leque muito grande para as questões técnicas. Então a gente trabalha assim com o YouTube, trabalha assim com a pesquisas dentro da internet, porque é uma questão que já está embutida, né, dentro da sociedade. Então não dá para a gente não ter esses meios tecnológicos. Então todos os meios tecnológicos que a gente puder abranger para a gente vai utilizar, né? E a gente começa falando sobre a sociologia no seu âmbito de que esse embasamento da sociologia, ela vai trazer para você toda a vivência da vida. E aí você vai me perguntar, professora, tá, mas vamos logo direto ao assunto? O que é o senso comum? Calma, não é assim. O senso comum, ele na verdade, ele está embutido em você já. O que é isso, professora? O senso comum não é nada mais, nada menos que informações passadas de geração para geração, né? Então é passado de pai para filho e aí sucessivamente. Professora, mas e a questão científica? Como é que fica? É aí que tá. O senso comum, ele tem uma variação de ser o que é. Ou seja, sabe aquelas questões que todo mundo fala assim, é desse jeito? Então. Só que na sociologia é diferente. Tudo que acontece na sociologia tem que ter um porquê. Não é o achômetro, não existe achômetro. O achômetro está dentro do senso comum, que é o que não se sabe, não se tem certeza. Dentro da sociologia é o que se tem certeza e você tem que provar que isso realmente existe. Por isso que eu costumo dizer que a sociologia, ela é a melhor das áreas, porque a sociologia ela envolve língua portuguesa, ela envolve matemática, ela envolve história, filosofia e todas as outras matérias. E aí eu vou explicar para você por quê. Dentro da sociologia você tem que saber história por quê? Porque você tem que saber o que aconteceu antes. Dentro da sociologia, você vai trabalhar com gráfico. O tempo inteiro você trabalha com gráfico. Dentro da sociologia, a língua portuguesa é muito importante. Por quê? Porque para quem você está fazendo, o que você está escrevendo, ela precisa de maneira específica que a pessoa que está ouvindo compreenda você. Não só isso, mas também na questão da oralidade, né? Como você se porta, a maneira coloquial ou não que você fala, todas as maneiras que você denomina. Então, tudo isso entra, viu? A filosofia entra? Também entra. E como é que a filosofia entraria, professora? Você precisa pensar. Se você pensa, você vai entender as coisas, correto? Então, você pensando, se adequando, tendo uma movimentação, você sabe. Então, a sociologia, ela tem todo esse abrangimento. Por quê? Porque é uma ciência. Tudo que acontece da sociologia tem que ter ciência, ou seja, tem que ser científico. E essa ciência, ela não pode sair do padrão que é especificamente ter as respostas, né? Vocês vão perguntar, professora, mas quais certezas que eu tenho que ter? Todas as certezas. Você tem que saber de tudo, né? E não é por assim, eu acho. Não. Você tem que ter certeza. Certeza de tudo. Quer ver um exemplo? Senso comum, que é muito utilizado em histórias, os professores utilizam muito. Antigamente os escravos passavam de pai para filha a questão dizendo que tomar manga com leite você pode até morrer. Dependendo de algumas regiões que a gente tem aqui no Brasil ainda existe muito forte essa questão. E antigamente, olha a história da ciência, que é por isso que o sociólogo ele tem que ficar atento. E aí você vai perceber o seguinte, antigamente,
quem alimentava os escravos eram os senhores, né? Os que escravizavam. E aí eles comiam manga e aí eles tomavam leite. Isso para eles era um problema. Por que isso era um problema? Porque eles estavam consumindo duas coisas. E aí teve uma pessoa que teve indigestão, né? E aí eles começaram a dizer, olha, manga com leite faz mal, morre. Se você tomar manga com leite, você vai morrer. Agora vamos lá, na situação científica, né? Nas questões científicas mesmo. Por que se eu tomar manga com leite, por exemplo, à noite, eu vou passar mal? Por causa da indigestão, né? Aí você vai ver, como assim, professora, da indigestão? O seu corpo, ele é um órgão sanguíneo que vai filtrando seus batimentos cardíacos, tem tudo, a estrutura corporal, como se fosse um carro. E aí você pega e injeta uma bomba calórica. O que seu corpo vai responder? Ele vai responder da mesma maneira. E aí aqueles canais que você tinha de fluxo normal, ele bombeia muito mais forte. E é aí que acontece os AVCs, né? Esses ataques cardíacos que as pessoas acabam tendo. Entendem? Mas veja, na questão de antigamente, não se tinha uma explicação exata, era só porque disseram, né? Sabe aquela questão? Porque é assim. Não. Na sociologia, tem que ter um porquê ser assim, né? Então, por isso que eu tenho que saber o que passou, como foi, fazer aquela investigação, sabe? É mais ou menos assim. A gente faz toda uma investigação para saber. E aqui na minha aula, vocês vão ter o abrangimento do seguinte. A gente trabalha assim com as habilidades que as normas da BNT passam para a gente. Todos os currículos que tiverem, que forem trazidos para a gente trabalha. O que precisar acrescentar, a gente acrescenta. Porque na modalidade científica, a gente precisa ter certeza. Quem falou? Por que falou? Como chegou a essa questão, né? Então é isso. A gente vai trabalhar sempre com questões da vivência mesmo. O que você vive. Que é para você não se questionar. Mas por que eu estou trabalhando isso? Você está trabalhando isso, que é para você compreender e ter a percepção do porquê você está estudando. Então, a minha ideia é trazer para o seu mundo o mundo científico e o mundo das coisas que são exatas. Obrigada a todos. Tenham um bom dia.